Pessoal, hoje, como prometido no nosso curso de confeitaria fina, a gente vai falar sobre dois tipos de massa. São dois tipos de massa que vocês não costumam ver por aí, porque realmente são bem diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A primeira massa que a gente vai fazer é um pandeló amanteigado. Depois a gente vai finalizar esse pandeló com uma mousse de damasco e uma ganache de chocolate branco, feita num processo diferenciado. Vocês vão acompanhar tudo aqui no passo a passo. E para finalizar, eu vou ensinar vocês a fazerem a minha massa chiffon, que é aquela massa bem fofinha, bem grandona, que vocês veem eu fazer aí nos bolos e tudo mais, tá? O primeiro processo do nosso pandeló amanteigado, por que eu falo para vocês falarem realmente pandeló amanteigado? Porque, pela regra, não existe pandeló com manteiga. O pandeló é um bolo feito à base de ovos, açúcar e farinha, só. Também não leva fermento, não leva nada disso. No caso desse pandeló, ele é um pandeló que vai uma carga muito grande de manteiga, tá? Uma receita bem usada na Europa, nos Estados Unidos, porém é uma massa muito boa também que vocês vão ver aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, 175 gramas de manteiga, que eu vou colocar diretamente aqui na batedeira. E tenho aqui 175 gramas de açúcar. Então, ó, entendam bem, a minha manteiga e o meu açúcar tem que, por regra, os dois juntos, darem o peso de 350 gramas. Então eu vou colocar aqui e vou bater um pouquinho essa mistura. Até que hora que eu bato? Até você perceber que essa massa ficou esbranquiçada. Quando ela der uma corzinha mais branca e começar a dar uma elevadinha, é o momento de você parar, tá? Vai aumentando a velocidade aos poucos, até se misturar bem a manteiga com todo o açúcar. Daqui a pouco eu mostro qual que é o ponto para vocês. Eu já vou explicar para vocês por que eu fico girando o bowl da batedeira desse jeito aqui, tá? Tô só despregando aqui um pouquinho. Eu fico mexendo o bowl da batedeira porque eu preciso que a minha batedeira pegue toda a manteiga e todo o açúcar que está sendo espalhado pelas laterais do bowl.
Então, a dica que eu ia dar para vocês anteriormente é, se você tiver na sua casa para fazer esse tipo de massa, aquelas batedeiras antigas, lembra que a gente pegava na mão? Vende até hoje, ela não é planetária. Use ela, vai ser muito melhor o resultado. A gente precisa aqui de um creme bem fofo e bem esbranquiçado. E bem aeradinho também. Pronto, aqui ele já está no ponto que eu preciso. Já vou mostrar para vocês. E essa daqui é a única etapa dessa massa que é feita na batedeira, tá bom? Então agora aqui eu já vou retirar a minha batedeira daqui, deixar ela aqui do lado. Olha aqui qual é o ponto que eu preciso dessa primeira mistura. Tá vendo? Esse aqui é o ponto, ó, uma massa densa, mas bem cremosinha e mais esbranquiçada. Tá vendo? Esse é o ponto. Agora, eu vou pegar aqui os meus... Eu tenho aqui já 3 ovos e eu vou adicionar aqui 1 a 1, tá? Vamos colocar aqui um ovo e aí eu vou mexendo. Fiquem tranquilos que a hora que eu ver que vai ser necessário, eu mostro, eu tombo, mostro para vocês. Tem a câmera que pega de cima também que dá para mostrar. Misturo um ovo. É necessário misturar um por um, tá? Não jogar os 3 de uma vez, para eu não correr o risco de talhar a minha massa. Eu vou pegar ela aqui na mão. Ó, tá vendo? Quando eu adiciono o primeiro ovo, ó, fica bem firme. É assim que eu quero a minha massa. Vamos adicionar aqui o segundo ovo. Vamos mexer. Essa etapa aqui você pode fazer com uma espátula, pode fazer com fouet. Eu só não aconselho muito você fazer com a própria batedeira, tá bom? Adicionei aqui o segundo ovo e agora vou adicionar o último e já vou mostrar para vocês a textura que eu quero nessa massa. Ó, nesse momento, a textura que eu quero dessa massa é essa. Uma textura airada, tá vendo? Ó? Uma massa que parece que tá talhada, tá? Essa é a textura que eu quero, ó. Nada diferente disso, tá vendo? Uma massa com uma aparência bem talhadinha. Estando nessa aparência, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho de extrato de baunilha. Vou colocar um pouquinho de extrato de baunilha. E vou adicionar também 175 gramas de farinha de trigo. Junto com essa mistura, só para dar uma crescidinha, eu vou colocar uma colher, olha aqui a quantidade, tá vendo? Uma colher, assim, não tá nem uma colher cheia, tá vendo? Uma colher rasa de sobremesa de fermento em pó. Lembra que a massa estava bem talhada? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como essa massa vai ficar. O meu forno já está ali ligado, pré-aquecendo, 180 graus.
Agora eu vou misturar aqui a farinha com a baunilha. E aqui é a textura final da nossa massa, ó. Tá vendo? Olha aí. Ó, uma massa que quase cai da colher, tá vendo? Para ela cair da colher, eu tenho que dar uma chacoalhadinha. Essa é a textura que eu quero na minha massa. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Tá vendo? Essa é a textura dela. Estando nessa textura, eu vou pegar aqui uma forma, de preferência uma forma de fundo removível, tá vendo? Eu peguei uma forma maior porque eu quero essa massa um pouco mais fina, vocês já vão entender o porquê, mas vocês podem fazer numa forma de 10 centímetros de diâmetro, que aí fica bem legal. Uma espessura boa. Quer fazer maior? É só dobrar a receita e fazer a receita maior. Coloco aqui exatamente essa é a textura da massa, tá vendo? Uma massa mais firme. Viram aqui? E aí, vou espalhar essa massa na minha forma. Minha forma estava untada com um pouquinho de farinha e um pouquinho de manteiga, tá? Mas nem seria necessário por ser uma forma antiaderente, mas para não correr riscos, a gente untou, tá? Então tá aí, ó. Coloquei a massa aqui na minha forma. Agora eu vou fazer uma coisa bem importante aqui, que é dar uma batidinha para tirar possíveis bolhas de ar que tiver aqui dentro da forma e vou levar minha forma num forno pré-aquecido, 180 graus, até ela fermentar, até ela assar e ficar bem douradinha, tá bom? Daqui a pouco a gente já retorna com a massa pronta e vou passar para vocês como preparar uma mousse de damasco, beleza? Agora a gente vai preparar uma ganache de chocolate branco, que é o que a gente vai usar para cobrir o nosso bolo daqui a pouquinho. Mas essa ganache ela passa por um processo um pouquinho diferente. Então aqui eu tenho chocolate branco, tenho um pedacinho de manteiga que vai ficar exatamente aqui. Vocês já vão entender o porquê. Nessa panelinha eu vou adicionar creme de leite fresco, e vou adicionar glucose. As quantidades vocês têm aí nos e-books, é só olhar. Vamos colocar aqui a nossa glucose. E agora a gente vai levar isso aqui no fogo até ferver, tá? Mas tem tempo? Não. Você vai pôr lá no fogo, a hora que ele começar a ferver, tá pronto. Não precisa nem se preocupar de ficar mexendo nem nada. Deixa ele ali. Aqui a gente tem o chocolate branco, a manteiga. A hora que aquele creme de leite ferver, a gente vai verter aquele creme de leite aqui dentro, fervendo mesmo. Vai esperar um pouquinho, vai dar uma misturadinha e depois a gente vai usar o mixer para terminar de bater essa mistura e esse ganache ficar com um pouco mais denso, um pouco mais brilhante, vai ficar bem bonitinho, tá? Pra gente cobrir o nosso bolo depois. Então vamos só aguardar aqui o nosso... o creme de leite, por favor, não usem creme de leite de caixinha, tá? Usem o creme de leite fresco, 35% de gordura, que ele vai dar um desempenho muito melhor na ganache de vocês, tá bom?
Aqui não tem, nessa panela não tem nenhum ponto visível que você precisa se preocupar. É só colocar mesmo, a glucose vai derreter, vai dissolver junto com o creme de leite e o creme de leite vai ferver normalmente. Ferveu, você pega e joga aí em cima do chocolate branco. A ganache é muito importante que ela seja feita dessa forma, porque ela não vai ser usada como recheio, ela vai ser despejada sobre o bolo, né? A gente vai fazer uma cobertura assim, vai colocar numa grade e vai cobrir o bolo como se a gente estivesse glaçando ele, entendeu? Então é bem importante mesmo que a ganache seja feita exatamente da forma que a gente está fazendo aqui. O creme de leite já está quase fervendo. Ó, ferveu. Ferveu, ó. Tá vendo? Eu só vou pegar ele e virar ele aqui no nosso chocolate. Não tem muito segredo, tá? Só viro ele aqui, dou uma mexidinha, ó, com uma espátula para ela já dar uma pré-derretida nesse chocolate. Aí. E aí, com o meu mixer, eu vou homogeneizar tudo isso daqui. Vamos misturando bem. Prontinho, ó. Nossa ganache já tá bem homogênea. Fez isso, dá uma misturadinha a mais. Mas em resumo, ó, é isso aqui, tá vendo? Ó? Olha a textura aveludada que a nossa ganache tem. Agora, enquanto essa ganache esfria, quando ela esfriar, ela vai pegar uma consistência totalmente diferente, né? É a hora da gente colocar ela no nosso bolo. Então vamos deixar ela quietinha aqui do lado, para ela esfriar bem. E agora a gente vai preparar a nossa mousse de damasco. Então eu pego aqui a minha batedeira. Vou adicionar nela creme de leite fresco. Estou usando aqui 275 gramas de creme de leite fresco. Para quem não sabe, esse aqui é o verdadeiro chantilly, tá? Então a gente já tirou bastante. Eu bato bem porque sempre fica umas pelotinhas de gordura presas ali. E é importante que você bata bem. Então aqui, ó, com o creme de leite fresco aqui dentro, você vai bater, eu vou mostrar já o ponto que vai ficar.
Ó, esse é o ponto que eu quero a nossa chantilly. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dar uma homogeneizada nela aqui. Ó, tá vendo? Bem brilhante, ó, bem airada. Esse é o ponto que eu quero ela. Aí eu vou pegar aqui uma geleia, que eu já tenho uma geleia aqui pronta, geleia de damasco, tá bom? E eu vou dar uma homogeneizada nessa geleia. As quantidades vocês têm aí nos e-books, tá bom? Vou dar uma homogeneizadinha nessa geleia. E aí, vou colocar a geleia aqui dentro. Vamos rapar bem. E agora, olha lá. Agora a gente vai misturar essa geleia com o nosso chantilly. Vamos misturando bem. Viram? E aqui a gente já tem um baita de um recheio de damasco, tá vendo? Olha aí, com vários pedacinhos de damasco dentro. Olha aí, tá vendo? Recheio bem firme, ó. Não solta com facilidade. Esse é o ponto que ele tem que estar, exatamente desse jeito. Vou reservar ele também, de preferência, dentro da geladeira, tá? Então, assim, quer fazer, né, um bolinho rápido, um bolo saboroso, com uma massa diferenciada, uma apresentação diferenciada, que seja para um aniversário, para uma festa, para qualquer coisa que você quiser, você pode saborizar a mousse da forma que você bem entender, pode colocar uma ganache de chocolate, pode colocar outros tipos de geleia, pode colocar castanhas. Tem um sabor que eu tô louco para fazer, que fica muito bom, que é feito com o chantilly, o creme de leite fresco batido, e você pega o gengibre fresquinho mesmo e rala ele dentro do chantilly, faz um creme de gengibre para você usar na sua massa de bolo com uma ganache de chocolate, também fica perfeito. Então, assim, são várias opções que você pode fazer diferenciadas de bolo, que vão sair daquele contexto ultrapassado de bolinho básico, do jeito que todo mundo sabe fazer, com os recheios que sempre faz, né? Nutella, leite ninho, e Nutella e leite ninho e por aí vai. Então, para sair um pouco desse conceito e você ter um bolo de qualidade e um bolo feito rapidamente, vai ser um bolo bem legal. Nós vamos ajeitar aqui as coisas e daqui a pouquinho a gente já vai voltar para finalizar esse bolo para vocês verem, tá bom? Pessoal, então agora a gente vai finalizar a apresentação do bolo. Não quer dizer que necessariamente você precise fazer aí na sua casa do jeito que eu vou fazer aqui. Aqui é uma apresentação diferente, é uma forma que eu vou passar para você, que você pode fazer e que fica legal, tá? Já preparei minha bancada aqui, ó, tá vendo? Aqui eu coloquei plástico filme, porque eu vou banhar o meu bolo com uma ganache aqui nesse plástico, tá? Aqui tem uma massa de bolo que eu já tinha feito anteriormente, ó, aquela mesma massa que a gente ensinou ali, tá? Uma massa desse mesmo pandeló, bem fofinha. Por que que eu quero essa massa mais fina? Porque aqui eu quero dar uma ênfase maior para o meu recheio, tá? Eu não quero chamar atenção para a massa. Então, com a massa do jeito que está aqui, ó, você vai com toda a calma do mundo, sem pressa, a gente vai cortar essa massa no meio.
Olha aí que massa amarelinha, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Então aí, aqui a gente vai pegar a nossa base, vai colocar aqui o nosso fundinho do bolo. Tenta deixar o fundo um pouco mais fino, tá? Para dar a aparência que a gente quer no final das contas. Vamos pegar aquela mousse que a gente fez com o nosso damasco, ó, e pode colocar aqui no meio. Olha eu fazendo meleca aqui. Pera aí. Vamos limpar a nossa faca. Não vai cortar não, viu, editor? Pode deixar. Aí, que bonito. Tudo limpinho. Pode colocar o recheio aqui sem medo, ó. E vamos dar uma espalhadinha nesse recheio até chegar bem pertinho da borda da massa. Essa massa, como ela é bem amanteigada, você não precisa se preocupar de molhar ela, viu? Jogar calda nenhuma nela. Coloca assim bem pertinho. Chefe, eu posso colocar numa manga de confeitar para colocar o recheio aí? Não vai mudar nada para esse tipo de apresentação, mas se você for usar, por exemplo, uma ganache em ponto de bico ou qualquer outro tipo de recheio que não seja uma mousse assim, aí você pode usar, você pode fazer dessa forma. O meio você deixa aqui, ó, sempre com um pouquinho a mais, tá vendo? Aí eu vou vir aqui com a minha massa, que é a base, que é a parte de cima, e vou só soltar aqui e dar uma apertadinha. Dessa forma aqui, só para dar uma escapadinha no recheio. Se o recheio escapar demais aqui, você pode remover um pouco, mas não se preocupa muito, porque você vai cobrir ele também com uma ganache. Coloca aí, ó. Tá vendo? Organizou ele. Deixa ele assim. E aí você pega a sua ganache que está na geladeira. E aí a gente vai finalizar com a ganache. Deixa ela escorrer bem desse jeito. E aí depois você remove, coloca no prato para apresentação. Entendeu? É desse jeitinho aí. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar o bolo no prato e para fazer a última massa que a gente vai fazer hoje também. Tá joia? Então, ó, nós terminamos de montar a apresentação do bolo com o pandeló amanteigado. E agora está aqui com essa parafernália aqui em cima da bancada, porque a gente vai fazer a minha massa de bolo chiffon,
que é uma das massas assim que mais tem resultado no sentido de maciez, de estabilidade, de firmeza. É uma das massas que eu mais uso para bolos de 3, 4 andares, para bolos com pasta americana. Funciona muito bem com qualquer massa, porém ela tem um procedimento um pouco diferente de se trabalhar com ela. E assim, vocês sempre me pediram para ver o passo a passo dela, então eu vou passar para vocês agora, tá? Eu tenho aqui dentro desse bowl, abrindo um parênteses aqui, para variar, como quase todas as massas que eu faço, a maioria dessa massa é feita na mão mesmo, no muque, né? Na batedeira vai ser apenas o merengue que a gente vai fazer aqui para finalizar ela. O resto tudo na mão com o nosso fouet, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho as gemas, né? Só as gemas separadas da clara, porque a clara está aqui na outra tigela. Então, junto aqui com as gemas, a gente vai adicionar o açúcar e a gente vai dar uma primeira batidinha até ela dar uma embranquecidinha. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá vendo aqui, ó? Ficou nessa textura aqui, ó, mais branquinha. Já tá bom, pode parar de bater. Então, a gente continua adicionando o sal, o óleo. Todas as quantidades estão aí no e-book, tá? Não precisa se preocupar com as quantidades. Vou colocar um pouquinho de extrato de baunilha, vai ser mais ou menos 1 colher, 2 colheres, aí vai do que você quer, né, no resultado. Mexe um pouquinho, só para misturar. Olha a textura que fica, tá vendo? Ó, essa é a textura que fica a massa. Aí eu vou adicionar aqui no finalzinho a minha farinha. Vou dar uma misturada bem com calma. Quando a farinha já tiver mais ou menos incorporada do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Você pega e coloca o suco de laranja. Aqui pode ser suco de laranja, pode ser água, pode ser leite, pode ser o que você quiser, desde que seja líquido, tá bom? Também não vai viajar na maionese aí, colocar guaraná aqui que não dá certo. Mas, sendo leite, refrigerante, refrigerante, eu tô louquinho. Sendo leite, sendo água, sendo qualquer líquido, suco de laranja, quer colocar algum outro suco, por exemplo, pode. Só não pode colocar essas coisas de louco aí. Coloquei aqui, ó, bati. Vai ficar uma massa aveludada. Olha aí que massa bonita que fica, tá vendo? Ó. E aí, pro terror dos confeiteiros, vamos colocar o meu pau royal aqui no comecinho do negócio. Para deixar os blogueirinhos doidos. Coloca aqui. E não tem problema. Ele não vai parar de funcionar. Não vai deixar teu bolo solado, pode ficar despreocupado. Tá vendo? Misturei bem. Agora essa massa eu vou colocar de lado, tá? Não vou mais mexer com ela por enquanto. E agora eu venho aqui para a batedeira com as claras. Vou bater essas claras um pouquinho. A hora que elas começarem a querer dar uma embranquecidinha, pega o açúcar e vai adicionando assim, ó.
Tá vendo aí, ó? Bem devagarzinho, sem pressa. Vai colocando. Até finalizar tudo. Percebeu que são duas partes de açúcar, uma que foi direto aqui e outra que foi aqui no merengue. Espera bater um pouquinho. A hora que ele começar a ficar branquinho, aí você pega, olha aqui, ó, uma colher de sobremesa, tá vendo? Não muito cheia, ó, de cremor de tártaro e coloca aqui dentro. Se você não tiver cremor de tártaro, coloca um pouquinho de suco de limão, uma colher de vinagre, qualquer um dos dois vai dar o mesmo resultado. Espera bater. Mostrar o ponto para vocês, ó. Esse aqui é o ponto que vocês têm que deixar o merengue, ó. Tá vendo, ó? Quando ele fazer esse biquinho aqui, esse é o ponto correto. É o merengue que dá também para vocês fazerem suspiro, tá bom? Então, como o nosso merengue aí, posso já abrir mão da minha batedeira, não vou usar mais ela. E agora eu retomo aqui a minha massa. Também não vou mais precisar do meu fouet. E agora a gente vai com a espátula. Agora a gente vai mesclar esses dois ingredientes, que é o que vai dar maciez para essa massa, tá? Então vou pegar aqui, ó, essa quantidade de merengue que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou tentar colocar ela em 3 partes. Então eu pego aqui a primeira etapa, ó. Coloco aqui na massa, ó. Deixo um pouquinho aqui ainda. Aí eu venho aqui na minha massa e vou bem devagarzinho, ó, do meio, das laterais para o meio, ó. E vou misturando bem devagar toda a massa que já estava aqui com o merengue. Aqui não pode bater, aqui não pode ter pressa, não pode ter raiva, aqui tem que ir com calma, porque é isso aqui que vai garantir a maciez e a estabilidade do nosso bolo. Misturou, vou colocar aqui a minha segunda parte do merengue. Essa é uma massa que rende bastante, viu? Um bolo feito com essa massa, se você fazer ele numa forma grande, você consegue fazer ele até com 4 recheios. Se você fazer numa forma média, você consegue fazer ele até com 5 recheios, que é a forma que a gente vai usar aqui. Então fica uma massa bem alta, bem diferenciada mesmo. Daqui a pouco a gente vai cortar uma aqui para vocês verem qual é o resultado dessa massa. Então, vou boleando aqui, mexendo, boleando. Eu tô com pizza na cabeça ainda. E vamos colocar agora a parte final
total do nosso merengue. Chefe, posso fazer esse merengue para cobrir uma torta? Não. Merengue para torta é outro. Acabou. E agora vamos finalizar a mistura do nosso merengue. Vocês vão ver a textura dessa massa. Pronto, olha aqui, pessoal. Tá vendo? A massa fica parecendo uma mousse mesmo, ó. Viu só? Que massa mais linda, bem fofinha. Agora a gente vai dispor essa massa na forma e levar ela para o forno. O forno já está pré-aquecido, 150, 180 graus, para ela finalizar, tá bom? Eu vou preparar a forma agora para assar, vou ensinar vocês como preparar a forma, a gente já retorna. Então, pessoal, ó, já estou aqui com a minha forma média, tá? Uma forma média de 10 centímetros de altura. O que eu vou fazer? Muita gente me questiona a respeito do papel manteiga, né? Porque não vem eu usar papel manteiga em fundo de forma, né? Realmente, eu não uso mesmo. Eu uso papel toalha. Por quê? Mais barato, mais prático e o mesmo resultado, tá bom? Então, ó, eu faço esse desenho aqui com o meu papel toalha, ó, e coloco ele aqui no fundo da forma, ajustando bem os ladinhos aqui, ó. Não precisa dobrar, desde que você, na hora de colocar a massa, tome cuidado para não ficar dentro do bolo, né, as pontinhas. E aí, ó, e assim, tá vendo? Você cobre 90% do fundo da forma, que já te dá um resultado legal. Nesse bolo aqui, ó, tá vendo? Nesse bolo aqui, você não vai adicionar nada nas laterais. Não vai untar a forma nas laterais. Vai colocar só o papel toalha no fundo e vem aqui com a massa e despeja a massinha aqui dentro. Ó, que delícia de massa. Não se preocupem que esse bolinho vai pegar metade da forma, mas depois ele vai cobrir ela inteirinha e até passar para cima dela. Então, ó, pode colocar aqui. Essa mesma massa, se você for fazer massas intercaladas de bolo para você usar depois, por exemplo, quer fazer, ao invés de cortar o bolo, você quer fazer várias massas para usar essas massas inteiras entre os recheios, só essa quantidade de massa aqui, você já vai conseguir fazer umas 4 a 5 massas em camadas, assim, em formas mais finas, para depois você só empilhar sem precisar cortar, entendeu? Então é uma massa que rende bastante, bastante, bastante mesmo, né? Até pela quantidade de ovo que vai nessa receita. Essa massa, então, é uma massa que rende bastante, né? Até pela quantidade de ovos que ela tem na receita, são 9 ovos que ela leva. Porém, antes de você assustar e falar que o Jean tá louco de oferecer uma receita com 9 ovos, você tem que pensar no rendimento dela. Não adianta nada você fazer uma receita com 6 ovos que te rende uma forminha de bolo aí de menos de 10 centímetros e pegar uma receita de 9 ovos que te rende 5 formas de bolo que, se você dividir, vai dar uma camada mais ou menos assim de bolo. Porque esse bolo vai crescer, ele vai ficar mais ou menos dessa altura, né, se você conseguir fazer ele direitinho. Eu vou pegar o que está pronto ali para vocês verem. Coloquei aqui, ó, a massa. Agora vem o segredo para esse bolo ficar bom. Ó, levanta ela e faz assim, ó. Solta na bancada, ó. Tá vendo aqui? Não sei se a câmera vai conseguir mostrar. Tá vendo aqui, ó, o tanto de bolinhas que estouraram, ó. Cada vez que eu bato ela na bancada, estoura um monte de bolha. Essas bolhas são responsáveis pelo bolo ficar disforme depois que ele cresce, entendeu? Então, quando você bate bem para você retirar essas bolhas, você está cuidando para o seu bolo crescer uniforme depois, tá bom? Então, quebrou aqui as bolinhas, pega o bolinho, vai para o forno
E agora talvez uma notícia que não seja tão agradável para você. Esse bolo demora um pouquinho para assar, né? Mais ou menos 40 a 50 minutos para ele ficar no ponto, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou mostrar para vocês o resultado desse bolo pronto e o tamanho que ele fica, tá joia? Esse aqui é o bolinho assado, né? Essa massa já assou, já esfriou, né? Ó, esse é o resultado dele, tá vendo? Olha aí o tamanho desse bolo. E ele tá aqui ainda. Por que que eu fiz questão de deixar aqui? Para me mostrar para vocês. Ó, ele tá aqui ainda com o papel toalha no fundo, tá vendo? Olha a dificuldade que é, ó, para eu arrancar esse papel toalha, ó. Viu? Foi assado junto com o bolo, então você não tem dificuldade nenhuma. Na hora de desenformar esse bolo, eu desenformei com a mesma facilidade. Só peguei a minha espátula, eu usei essa espátula aqui, ó. Só peguei ela, passei na lateral do bolo e retirei o bolo inteirinho. O único cuidado que vocês têm que ter é, esse bolo tem que ser desenformado quente. Então, tirou do forno, já passa a espátula, põe um paninho na sua mão, deita a forma, ergue e já vira a forma numa grade como essa aqui, ó. E já deixa ele descansando, tá bom? Ele vai esfriar na grade. Porque ele é um bolo, ó. Ó. Não amassa, tá? Não tenha medo. Mas para ele ficar dessa forma, ele tem que descansar, tá? Ó, ó. Ó. Viu só? Posso trabalhar com ele do jeito que eu quiser, ó. Quer fazer assim? Ó. Ó. Pula. É uma massa totalmente firme, tá? Ele fica com essa casquinha normal. Deixa eu pegar minha faca aqui que eu quero cortar ele para vocês verem. Ó, vamos cortar assim. Eu não vou rechear, eu só vou cortar para vocês verem como que essa massa é por dentro. Então eu não vou nem me preocupar de cortar certinho. Olha aí. Ó. Tá vendo? Olha aqui. O tanto que essa massa é aerada e aveludadinha, ó. E não é aquele bolo que você precisa trabalhar com aquele cuidado para não rasgar. Olha aí. Eu manipulo ele do jeito que eu quero. Pego dessa mão, jogo para essa, jogo para aquela, ergo assim. Ele tá aqui, tá firme. Entendeu? Não é um bolo... Óbvio que você não vai fazer isso na hora que você estiver fazendo o bolo, mas é só para você entender que não é um bolo melindroso, entendeu? Não é um bolo que fica chatinho, que você tem que tomar cuidado, que quebra de qualquer forma. Ó, olha aqui. Ó. Você pode trabalhar com ele sossegado. Ele afunda, ó, e volta novamente para o lugar que ele estava. Então é uma massa que você não vai se arrepender de trabalhar com ela, porque ela vai te facilitar muito. E o resultado dessa massa em sabor é fora do normal, tá? É um bolo totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu aí, então compensa você fazer ele, tá bom? No nosso próximo vídeo, a gente vai trabalhar com uma outra massa dessa daqui, porém a gente vai fazer uma padronização de recheio nela totalmente diferente do que você já viu. A gente vai mesclar as duas massas que você aprendeu hoje num bolo só. Vai usar essa massa, vai usar outra massa e vai fazer um bolo só com 3 camadas de recheio e com massas diferentes intercalando esse bolo. Então a gente vai começar aquela fase dos bolos especiais, dos bolos diferentes que a gente prometeu para vocês, tá bom? Então é isso, massa chiffon de verdade, tá? Essa é a verdadeira massa chiffon, tá? Testem, façam em casa essa. Não tem comparação com a outra que a gente fez hoje, tá? Eu tenho aqui a outra, ó. Essa daqui é a que a gente fez no curso, tá? Que já tá assada, ó. Ó como ela sai difícil pra caramba da forma, tá vendo? Ó, a minha forma tá aqui. Viu só? Ela tá aqui já, ó, assadinha, ó. É uma massa que, se você for ver, colocar de repente aqui uma perto da outra, ó. Olha isso. Não tem nada a ver, mas são massas para fins diferentes. São massas para tipos de bolo e para apresentações diferentes, tá bom? Então, 2 tipos de massa que vocês aprenderam hoje,
que podem dar um up aí na confeitaria de vocês, nos bolos que vocês pretendem vender aí na cidade. Tá joia? Então Deus abençoe e até o próximo vídeo.